Abra a Bíblia, a palavra do nosso Deus, lá no capítulo 16 de Lucas. Tem uma narrativa longa a partir do versículo 19, o rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado a Deus por este dia que separamos para adorar ao Senhor, estar na casa do Senhor, ter a escola bíblica dominical, o culto pela manhã, os diáconos se reuniram à tarde. Obrigado a Deus porque as organizações estavam servindo ao Senhor, e agora, ó Deus, podemos canalizar todo o nosso potencial para exaltar o Teu nome na casa do Senhor. Precisamos, ó Deus, que Tu venhas premiar-nos, ó Deus, com a revelação do Senhor. Fala ao nosso coração e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu fosse escrever a Bíblia, colocaria nela uma biografia só de coisas boas. Quase sempre a gente escreve exaltando, trazendo à lume aquelas coisas boas, favoráveis, os pontos positivos. Mas a Bíblia tem muitas coisas positivas. Por exemplo, fala 582 vezes sobre o céu, mas fala 534 vezes sobre o inferno. Isso mesmo. Ou seja, a Bíblia também trata de exceções. Por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos começa a narrativa a respeito dos primeiros momentos da igreja. Então diz: todos eles tinham tudo em comum, ninguém dizia que coisa alguma era sua, e todos oravam juntos, e todos estavam juntos. E aí diz assim, mas, ou seja, uma coordenada adversativa dizendo, mas nem todo mundo era assim. Tinha um tal de Ananias, tinha Safira, e aí traz uma narrativa negativa, um problema. Ou seja, se tem coisas boas, também há exceções. Aliás, há um dito popular que diz que toda regra tem uma exceção, mas se existe uma regra que não tem a exceção, então essa regra é uma exceção, uma regra que diz que toda regra tem uma exceção. Entendeu? Não. Toda regra tem uma exceção, mas se essa regra não tem exceção, então ela é uma exceção, uma regra que diz que toda regra tem uma exceção. Então a Bíblia vai trabalhar com essas questões dessa maneira, para que a gente possa entender que também os pontos positivos, negativos, podem contribuir para o nosso crescimento. Quando olhamos para o capítulo 12, que abordei semana passada, nós encontramos um jovem, e ele está pensando só nele mesmo. É o jovem do capítulo 12 de Lucas que fica ainda mais rico. Já era rico e vai gerar em abundância a sua produção, o seu campo, e ele fica pensando: o que eu vou fazer? E ele pensa só nele mesmo. Isso mesmo. Ele diz: já sei,
vou derrubar os meus celeiros, vou fazer celeiros ainda maior, vou pegar toda a produção do meu campo, colocar em todos os meus novos celeiros, vou sentar à varanda de minha casa, vou dizer para mim mesmo: alma, come, bebe, folga, porque o que tens reservado dá para muitos anos. Ele pensava só nele mesmo. Essa é uma exceção no reino de Deus, não é a regra. No reino de Deus, nós não fomos chamados para pensar em nós mesmos. O nosso referencial é Cristo, e pensar em si mesmo é uma exceção. Aquele que tem os olhos voltados somente para si é uma exceção no reino de Deus. Um pouco mais adiante, no capítulo 16 de Lucas, nós encontramos uma nova exceção. Diz que havia um homem rico, riquíssimo, que se vestia de linho finíssimo e vivia de um modo que a riqueza era abundante. Então diz que esse homem tinha à porta de sua casa um mendigo chamado Lázaro, e diz que aquele homem padecia de necessidade a ponto de comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem. Ele ficava esperando e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E ele ficava à porta desse rico. Esse rico é uma exceção, porque ele só pensa nele mesmo. Seus olhos estão voltados somente para ele mesmo. Ele não é a regra dentro do cristianismo. Ele é uma exceção. E a Bíblia diz que os dois morreram. E é interessante que o rico morre e o pobre morre também. É a experiência mais democrática. O cemitério em São Pedro da Aldeia, não sei se ainda tem, tinha uma frase grande no fundo do cemitério, dizendo aqui: todos aqui se igualam. A morte iguala todas as pessoas. Não importa se rico ou se pobre, não importa se douto ou se incauto, não importa, a morte iguala todas as pessoas. E diz que o rico morreu e o pobre também, mas a narrativa a respeito da morte dos dois, as narrativas são diferentes. Diz que morrendo o pobre Lázaro, os anjos vieram e o levaram para o seio de Abraão. E morrendo o rico, a narrativa diz que abrindo os olhos ele estava no inferno. Por que Jesus vai contar essa parábola? Não é para aterrorizar ninguém, não é para deixar as pessoas sem sono pensando no inferno, mas para que nós entendamos que pensar em si mesmo é uma exceção, não é regra no reino de Deus, não é o que Deus espera de cada um de nós. Nós fomos chamados não para pensar em nós mesmos. Qual é a regra no reino de Deus então, pastor? A regra é a visão lacônica, visão lateral, aberta, para que todos nós possamos pensar também nas outras pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que desejar. Jesus não pensou, Deus não pensou em si mesmo, mas entregou Jesus para que todo aquele que desejar possa receber a vida eterna. Jesus mesmo convidou dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados. Ele diz: todas as pessoas, todos que desejarem. Jesus poderia individualizar. Jesus poderia ter um comportamento egoísta, dizendo: não, tudo é meu, tudo pertence a mim, a semelhança daquele rico que é a exceção. Nós avançamos especialmente no livro de Lucas, passo a passo. Kenneth Bailey diz: nós temos segmentos claros dentro do livro de Lucas que mostram que começa num ponto para chegar até o outro. Por exemplo, o capítulo 15 de Lucas está exatamente assim. Você tem um homem, uma mulher que perdeu uma moeda e ela conseguiu achar a moeda. Você tem um pai que perdeu o filho pródigo, e ele conseguiu achar o filho pródigo. Você tem um pastor que perdeu uma ovelha e conseguiu achar a ovelha.
E nesse capítulo 16 você tem um homem, logo no capítulo seguinte tem um homem que perdeu a alma. A ovelha foi achada, o filho foi encontrado, a moeda foi encontrada. E quando chega nesse homem, parece que vai ser uma regra. E ele diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ou seja, eu perdi não a moeda, eu perdi não o filho, eu perdi não a ovelha, eu perdi a minha alma, tem misericórdia de mim. E Abraão diz para ele: olha, tudo o que foi perdido lá no capítulo 15 pode ser encontrado. Mas quem perde a alma, perde para sempre. Nunca mais você vai encontrar, você vai achar a sua alma. Ela está perdida eternamente. É impossível, a expressão usada por Abraão, que alguém de lá passe para cá e os que estão aqui queiram passar para lá. É impossível. Você perdeu a sua alma e nunca mais você vai achar a sua alma outra vez. A regra no reino de Deus é que Deus pensou em todos nós. Ofereceu Jesus Cristo na cruz do Calvário por todos nós. Ele, Jesus, foi morto, sofreu dores, foi levado à cruz, recebeu uma coroa por todos nós. E quando nós ainda éramos pecadores, diz o apóstolo Paulo, Ele nos amou primeiro. É diferente do jovem rico dos celeiros, é diferente do jovem rico de Lucas 16, que perdeu a alma porque era egoísta. O reino de Deus é um reino de um Deus que pensa em todos nós. O tempo todo Ele está nos abençoando, o tempo todo Ele está buscando nos conduzir, está nos protegendo, está acampado ao nosso redor, procurando nos alcançar e fazer o melhor para a vida de cada um de nós. O reino de Deus é um reino de amigos, alguém já disse? O reino de Deus é o reino de um Deus que ama todos nós. Ele nos ama. Ele está com seus olhos abertos, por isso Ele deu Cristo na cruz do Calvário, para morrer por nós.